me contaram durante os 6 anos em que eu fui relatora especial para o direito à moradia adequada da ONU. O que a relatoria pôde me mostrar, muito além do acesso que eu podia ter ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, muito além do acesso e do privilégio que eu pude de poder encontrar os governos, de conhecer suas políticas, foi poder visitar, ouvir comunidades como a Vila do Autódromo, que no mundo inteiro resistem a dos fenômenos que hoje estão absolutamente presentes no planeta inteiro, que é a apropriação da terra, de toda a terra, do planeta, pelas finanças. E eu aprendi o que está acontecendo visitando e ouvindo, visitando lugares como esse, ouvindo as pessoas e entendendo como é o efeito daquilo que eu estou chamando nesse livro de financiarização da terra urbana e da moradia, de colonização da terra urbana e da moradia na era das finanças. Quando eu coloquei esse título, a colonização da terra e da moradia na era das finanças, que foi na última hora, já quando o livro já estava absolutamente pronto, eu apresentei primeiro como tese de livre docência lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde eu sou professora, eu pensei, realmente, esse é o novo colonialismo. Essa é a nova colonialidade. Essa é a nova forma de ocupação. É a nova cara e a nova estratégia de ocupação e controle territorial, planetário que nós estamos vivendo. O que dá para ver no livro, onde estão registrados esse percurso que eu pude fazer em vários países do mundo, é perceber que nós estamos falando de um processo global. Um processo que está acontecendo no mundo inteiro e que a gente podia resumir, se fosse para resumir aqui em 5 minutos, aquilo que é a tese central desse trabalho. Nós temos hoje um capital financeiro excedente global que tem na ocupação do espaço, na construção do espaço e na transformação do espaço uma das suas faces, uma das suas estratégias mais importantes para gerar mais finanças, mais dinheiro, mais juros e mais rentabilidade. Por que é importante dizer isso? Porque nós estamos falando de um processo de ocupação do espaço e de construção do espaço que não tem nada a ver com a necessidade das pessoas, que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa para poder viver individualmente e coletivamente, com as necessidades de moradia, com a necessidade de uso dos espaços públicos, com as necessidades das atividades econômicas. Tem a ver única e exclusivamente com as oportunidades de capturar mais um lugar aonde um capital financeiro que está procurando aonde se investir encontra para poder se valorizar e gerar mais rentabilidade para si mesmo. Para quê? Tampouco para a partir dali poder gerar mais investimento produtivo, ou mais emprego, ou mais renda, ou mais oportunidades para a pessoa. Não! Apenas e tão somente para alimentar sua necessidade, que é própria do capital financeiro, né? A gente que tem dinheiro até numa poupancinha sabe que o que precisa é ter aquele rendimento da poupança. E da onde sai? O rendimento das poupanças de todos nós e o rendimento dos grandes investimentos e do capital excedente, do petrodólar, do shake do petróleo, dos magnatas russos, do lucro da Apple, do lucro
dinheiro da Google, que hoje são muito maiores do que as reservas, por exemplo, do Banco Central da Alemanha ou do Banco Central da França. Então imagina essa montanha de dinheiro que fica procurando aonde investir para poder ganhar rentabilidade, para poder ganhar juro, para poder ganhar mais dinheiro, basicamente. E não para poder atender aos direitos, às necessidades dos países, das pessoas, enfim, das comunidades. E a terra urbana e o espaço construído se transformou num dos elementos mais perfeitos desse circuito para o capital financeiro. E se transformou nisso basicamente por duas razões. Porque ao contrário das ações de uma empresa, que pode subir, que pode descer, que pode inclusive perder completamente, totalmente o valor quando a empresa falir, o espaço, o lugar, tem uma materialidade. Ele pode desvalorizar, mas ele nunca vai sumir. Ele não vai virar pó. E, portanto, para o circuito financeiro, que não tem nenhum compromisso com as necessidades humanas e nem com os direitos, pode se apropriar de um espaço que não sirva para nada, que tenha nenhum uso, que não seja sequer ocupado e ficar esperando 10, 15 anos que aquilo um dia vai valorizar, que aquilo um dia vai render. E a segunda razão é que, exatamente por causa disso, a terra e o espaço construído, os imóveis, servem como garantia. Por isso que eles se chamam ativos, né? Ativos das empresas e dos investidores, garantia para alavancar mais dinheiro, alavancar mais empréstimo. Por isso o espaço acabou se transformando numa fronteira fundamental para o investimento do capital financeiro, que nesse período neoliberal também já tem tomado conta da educação, da saúde e de muitas outras dimensões da nossa vida individual e coletiva, transformando tudo isso em mercadoria e transformando tudo isso em ativo. E no livro eu vou procurar contar como esse processo aconteceu, especialmente no campo da moradia, da habitação. Porque, retomando uma história ali do século passado, a moradia, na história das políticas habitacionais do mundo, a moradia aparecia como uma política social. A moradia aparecia como algo que o Estado deveria prover para aqueles que não têm recursos e ajudar a ampliar o acesso a ela para quem não tem recursos. Mas a moradia, e em torno disso, vários países construíram uma política muito robusta de moradia social, vários países europeus, países nórdicos, os países socialistas e comunistas também construíram um estoque grande de moradia. E esse modelo, para nós, nunca rolou. No Brasil, nunca aconteceu essa história de uma construção, de uma política fortíssima, universal de moradia, que todo mundo, né, todos os moradores desse país pudessem ter acesso, nem aqui, nem na América Latina, nem na África, nem em vários países asiáticos. Isso não rolou. A gente sabe que a moradia aqui, né, historicamente sempre foi o povo mesmo construindo, o povo mesmo se virando com os seus recursos. Mas, pelo menos, como modelo, como utopia, a gente lutando por uma política de moradia, como uma política de Estado, como uma política social, como uma política no campo dos direitos econômicos, sociais e culturais, que é uma parte importante dos direitos humanos. Mas, do final dos anos 70 até hoje, dependendo
da situação específica de cada país e de cada conjuntura, esse modelo da moradia como um direito, esse modelo da moradia como uma responsabilidade coletiva foi se desfazendo, foi se desmontando na direção da ideia do modelo predominante da casa, da moradia, da habitação como uma mercadoria e como um ativo financeiro, como algo, né, que o mercado vai se encarregar de prover desde que as pessoas acessem via crédito do banco. E eu conto no livro como as políticas então foram sendo desmontadas pelos próprios estados, como foi se impossibilitando qualquer outra alternativa de moradia na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, e empurrando as pessoas na direção de comprar a sua casa própria via crédito, né, via empréstimo bancário, de tal maneira que a dívida, que era uma dívida dos estados, começou a passar para as famílias. Hoje, são as famílias que carregam as dívidas dos países e não os estados. E essas famílias que se endividaram, e eu estou falando da experiência, por exemplo, dos Estados Unidos, da experiência da Espanha, no momento em que esse modelo da casa, como parte do circuito financeiro, e no mundo financeiro a gente sabe, o mundo das finanças é um mundo de risco. As coisas a gente ouve, a bolsa subiu, a bolsa desceu, levantou o valor, diminuiu o valor, nessas ganha, perde, né? Então nessas oscilações, a hora que os imóveis perdem o valor, isso foi a crise financeira e hipotecária de 2008, a consequência disso foi as pessoas mais pobres e vulneráveis, aquelas que foram comprar a casa própria via crédito hipotecário, porque não tinham nenhuma outra alternativa de política, foram as que se ferraram. Perderam a casa, no caso da Espanha, perderam a casa e ainda ficaram com a dívida para pagar, porque entregava o imóvel para o banco, o imóvel não valia o tanto que ela tinha pegado emprestado para comprar lá atrás, quando o imóvel era muito mais caro. Eu estou mostrando esse exemplo e eu vou mostrando como isso e essa crise foi acontecendo país por país que adotou o modelo da moradia como mercadoria, como isso é uma mentira deslavada que o mercado e as finanças vão conseguir fazer com que todas as pessoas tenham acesso a todos os direitos. Não é verdade. A verdade é que as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, no momento em que tem uma crise financeira, são elas que pagam o pato, são elas que ficam sem nada, são elas que ficam no meio da rua com um agravante. E os estados, as cidades, os estados, os países onde elas vivem, sem ter nenhuma alternativa de política para dar para elas, porque foi tudo desmontado. Bom, isso é o resumo da primeira parte. Agora vamos entrar na segunda parte. Tem uma coisa bem importante para a gente entender. É claro que esse modelão que eu estou falando aqui, eu falo bastante dos Estados Unidos, da Espanha e tal, a gente vê, eu tento mostrar no livro, que ele tem várias versões. Ele não é igual em todos os países, porque acho que a grande lição que eu tive ao fazer essa pesquisa e escrever o livro é que nós estamos falando de um processo global, que é o mundo todo assim, é uma hegemonia mesmo do pensamento e da prática neoliberal, é isso, só que é um processo específico em cada país. Em cada país, o acerto e a conformação para ver como vai ser implantada essa política é diferente, com atores diferentes e com uma cara diferente. Então é global,
mas é também singular e específico em cada lugar, inclusive no Brasil, que é a terceira parte, mas agora eu vou falar da segunda. Pensando nisso, tem várias versões, né? Um dos modelos que eu apresento, que tem muito a ver com o modelo que nós adotamos aqui e que foi montado e experimentado pela primeira vez no Chile, no Pinochet, na ditadura do Pinochet, que foi experimentado justamente para desmontar e acabar todos o que eles chamavam lá de campamentos, que são as favelas e as ocupações lá do Chile, da época do Allende. E as favelas e as ocupações do Chile, nós estamos falando lá dos anos 70 do século passado, eram um lugar, a base da esquerda do Chile. Era a base do Allende e do governo socialista do Chile lá naquela época. Então, quando assassinaram o Allende, prenderam todas as lideranças numa onda avassaladora, um golpe militar no Chile, a primeira política que foi implantada foi uma política nacional para desmontar todas as favelas, remover todas as favelas e as ocupações que tinham ali nas grandes cidades e apresentar um modelo que diz as empresas e as construtoras vão produzir casa adequada para todos e o Estado vai ajudar com subsídio as pessoas para elas acessarem as suas casas. Qualquer semelhança com o programa Minha Casa Minha Vida não é coincidência, porque o modelo chileno ele depois é replicado no México, ele é replicado aqui no Brasil, ele foi replicado na África do Sul, contraditoriamente foi replicado na África do Sul pós-apartheid, quando finalmente o povo sul-africano conseguiu detonar com aquela ditadura racista que ocupava aquele país e começar a construir uma alternativa popular, integrando a população negra. É esse governo que vai implantar uma política desse tipo, assim como no Brasil é um governo progressista com compromisso com os trabalhadores, que distribuiu renda pela primeira vez na história, que ampliou as oportunidades de inclusão social para os mais pobres pela primeira vez na história, que vai implantar também o modelo da financiarização da terra e da moradia. Para a gente entender como esse negócio é complicado e complexo. E como em cada lugar isso acaba tendo uma configuração. Qual é a ligação, então, da questão da moradia e da política de moradia com a questão da terra? Tem um vínculo muito grande entre a promoção da ideia da casa como mercadoria, da casa como um ativo financeiro, a casa como uma forma através da qual um capital financeiro que está aí sobrando, flutuando em cima das nossas cabeças, consegue ganhar uma nova fronteira para se valorizar e se reproduzir, e a fragilização dos vínculos e das relações do povo com a terra que ocupa. Falando em outros termos, com as remoções e as ameaças de remoção. O que a gente vive e vê aqui na Vila do Autódromo é exatamente igual o que a gente vê na Indonésia, no Cazaquistão, em um monte de países da África hoje, aonde todas as formas de vínculo, de relação das pessoas com a terra, que não seja propriedade privada, individual, registrada com a escritura no cartório. Então eu estou falando da propriedade indígena, eu estou falando da propriedade quilombola, eu estou falando dos povos tradicionais, eu estou falando de todas as milhares de formas que as pessoas têm no mundo inteiro de organizar o seu espaço, coletiva, cooperativa, comunitária, misturada, com mercado, sem mercado, mais ou menos mercado. Tudo isso é fragilizado
e na relação com um modelo único, que é o único permitido. Propriedade individual, registrada. E por que esse é o modelo único? Porque o pedaço de terra registrado, escriturado, como diz em inglês, on the books, é o único que consegue circular plenamente no circuito financeiro internacional. Os outros não conseguem, porque tem coletivo, porque tem mediação, porque não sabe direito se é ou não é, se é do cara ou não. Enfim, nada disso pode circular. Então, para poder circular, toda a terra tem que se transformar em propriedade privada, individual, registrada. Para beneficiar quem está nela? Não. Para permitir que ela possa alimentar a bolha especulativa das finanças. Então, toda a parte 2 do livro é contar como acontece essa fragilização desses vínculos com a terra e as remoções em tudo quanto é país do mundo e como esses processos vão acontecendo através de reformas fundiárias, através de políticas de terra e através, inclusive, de remoções violentas, transformando toda a terra, né? E toda a definição da terra e o uso da terra em um só modelo, que é a ideia de que o melhor uso de qualquer terra é aquele que remunera melhor o capital investido nela. O que significa? Significa que usar a terra para pobre morar é péssimo. Porque não remunera o investimento no nível e na capacidade, né, que ele poderia ter se, é o que nós estamos vendo exatamente aqui em volta, usar esse lugar para fazer shopping, hotel 5 estrelas, torre corporativa AAA, né, que é aquelas torres todas chiques, etc, etc. É o que vai dar mais rentabilidade. Então, como é possível que esse lugar, que tem um potencial de gerar uma renda tão grande, para quem? Para milhares de investidores internacionais, possa ser ocupado por um monte de gente pobre? Não. Vamos limpar a área. Vamos limpar a área e, portanto, nenhum outro valor em termos de política urbana e da cidade é importante. O único valor é qual é o rendimento máximo possível daquela terra, inclusive da terra pública. Inclusive se usando, como é o que nós estamos vivendo aqui, decretos de utilidade pública, ou seja, tornando pública uma terra para alavancar uma fronteira de expansão de um capital, o que eu chamo no livro de complexo imobiliário financeiro, porque é uma mistureba de imobiliário com financeiro nesse modelo que eu acabei de descrever. Então, a segunda parte do livro tenta contar isso, e é na segunda parte do livro que também situações como essa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não só da Vila do Autódromo, do Jardim Botânico, de várias outras situações também são listadas. Para chegar na última parte do livro falando, tá, e como é que tudo isso está acontecendo no Brasil hoje? E como é possível que tudo isso esteja acontecendo no Brasil hoje, exatamente num momento e num período em que, e sob o comando de um governo dos trabalhadores, engajado com a inclusão dos trabalhadores, engajado com a distribuição de renda, historicamente comprometido com essa agenda. E aí, e aqui eu acho bem importante a gente falar isso exatamente nesse momento difícil de crise que nós estamos vivendo, e especialmente depois das cenas que a gente viu ontem, ou seja, uma onda conservadora,
avassaladora, para não deixar assim pedra sobre pedra daquilo que foi arduamente construído pela gente durante os últimos 30, 40 anos, a gente perceber a armadilha que nós entramos aqui nesse país. Por quê? E eu vou acabar dizendo isso, só que primeiro eu tomo água. Porque tem uma coisa muito específica do complexo imobiliário financeiro do Brasil, comparando como é que foi isso em outros países. Aqui tem dois personagens centrais na montagem desse complexo, que vai ocupando tudo, né? Que vai pegando todas as terras, que vai limpando o pessoal do caminho e se apropriando desses espaços e construindo essas coisas genéricas, tipo Trump Towers, né? Como no Porto Maravilha, com umas iscas, tipo Museu do Amanhã e quitais, né? Mostrando esse tipo de coisa. Esse complexo imobiliário financeiro, e é por isso que até o livro usa até o Porto Maravilha, porque ele é um exemplo melhor disso, para a gente entender isso. E o Rio de Janeiro, me parece que é a cidade que hoje protagoniza isso com muita clareza, com toda a história do mega evento olímpico, da Copa do Mundo e do evento olímpico e do uso disso para alavancar, embora no livro eu conto como esses eventos olímpicos também já foram usados em outras situações, em outros países, e não só eles, como reconstrução pós-desastre natural também é usado para avançar essa fronteira, né, do complexo imobiliário financeiro em várias outras situações. Neste caso, um mega evento, em outro caso, a reconstrução pós-tsunami, né, e como as áreas dos pescadores foram simplesmente... Opa! O que foi? Alguém caiu? Hã? Tudo bem? Calor. Uma água. Sai daqui, ó. Tem cadeira aqui? Desamarra ela aí, Dona. Desamarra e dá água. Como as terras dos pescadores, decretadas como área de risco, depois viraram resorts, hotéis de luxo na beira do mar, né? Em vários lugares da Ásia que foram atingidos pelo tsunami. Aqui nosso tsunami chama Projeto Olímpico. Projeto Copa do Mundo em várias cidades do Brasil e no caso do Rio de Janeiro, Projeto Copa do Mundo e Projeto Olímpico, né? Como frente de expansão. E como eu dizia, aqui no Brasil tem dois personagens centrais desse complexo. Um, empreiteiras. As grandes empreiteiras. Dois, o Estado e os fundos públicos. O que eu quero dizer com isso? Que aqui no Brasil, o complexo imobiliário financeiro, isso é específico entre nós, é 100% financiado pelos fundos públicos, pela Caixa, pelo BNDES, pelo nosso dinheiro, e articulado o personagem central, que é quem está presente nas parcerias público-privadas, quem está presente na construção, na gestão dos serviços, quem se constituiu nos consórcios, montando essas fronteiras, são as empreiteiras, as grandes empreiteiras. As mesmas cujos presidentes estão hoje lá na carceragem de Curitiba. Esses são os personagens. E por que esses são os personagens? Porque a gente tem uma relação histórica no Brasil entre o Estado e o interesse dessas grandes empresas, histórica, que não é de agora.
que começa lá atrás, na época do Getúlio, aqui na capital federal, quando as primeiras empreiteiras começam a se constituir, que se desenvolve nos anos 50 com o polo petroquímico de Salvador, quando vai aparecer a Odebrecht e outras empreiteiras, que vai aumentar mais ainda na época do Juscelino e a construção de Brasília e as estradas, quando as empreiteiras mineiras, Andrade Gutierrez, por exemplo, se forma e entra e cresce e entra na jogada, que continua durante a ditadura militar cada vez mais com a construção de barragens, de hidrelétricas, das grandes obras, da Ponte Rio-Niterói, e que continua depois, né, da ditadura nos governos subsequentes, inclusive no governo Lula e Dilma. Então, é muito importante a gente entender isso, por isso comprem o livro. E hoje está com desconto. Que nós estamos falando, e quando a gente fala, quando a gente ouve 40 minutos do Jornal Nacional batendo que a corrupção, que o Lula, que a corrupção, que o Lula, que a corrupção, que o Lula, nós temos que abrir o olho e entender que o buraco é muito mais embaixo. Que se o problema fosse político roubar, estava fácil. Bota político ladrão na prisão e acabou. Mas não, gente, nós estamos falando de um Estado e de um mundo da política eleitoral e partidária. Não estou falando da política, porque aqui é política o que nós estamos fazendo. Isso aqui faz parte do mundo da política. Mas eu estou falando do mundo da política partidária eleitoral. Especificamente, está completamente contaminado e mimetizado com o mundo dos negócios das empreiteiras. E é isso que nós temos que combater. E é isso que nós vamos ter que superar. E quando a gente fala que o problema é aquele político corrupto, o que nós estamos fazendo é jogar uma cortina de fumaça sobre esse processo todo para justamente permitir o avanço. E é o que nós estamos vivendo hoje. Está no Congresso uma medida provisória que amplia o poder das empreiteiras sobre a terra. Agora, as empreiteiras aqui, que estão aqui em volta, não precisam mais do Eduardo Paes para fazer um decreto de desapropriação. Elas já desapropriam. E já fica para elas fazerem incorporação. E ponto. Então, eu termino o livro falando disso, mas, e aqui é muito importante a gente dizer isso, depois que você olha tudo isso e fala, vou cortar os pulsos, me jogo do 5º andar, o que eu vou fazer? Não, gente, por isso que tem a 4ª parte, que é pequenininha. É pequenininha porque ela é o futuro. Mas o futuro já está aqui. O futuro está aqui nas resistências. O futuro está aqui na solidariedade. Alternativo, na construção de espaços de esperança, nessa reconstrução da política que nós estamos fazendo aqui agora e que a gente tem que acreditar. E ainda bem que, além de alguns velhinhos como eu estou vendo um monte de gente jovem aqui que está engajada, que está fazendo, que já está em outra, que está lutando e que é a esperança que nós temos de reverter esse processo. Porque, pessoal, embora dominante, o neoliberalismo está morto, embora dominante. Está morto porque não tem nenhuma resposta para os problemas e as crises que estão colocadas no mundo hoje. Não tem. Nós vamos ter que montar outra resposta. E nós vamos ter que montar
outra resposta, também globalmente, mas aqui, localmente, nas nossas lutas e na nossa reconstrução daquilo que a gente acha uma política urbana baseada no direito à cidade para todos, pessoal. Muito obrigada.